Olá pessoal, tudo bem? Bom, sobre os desafios de ser empreendedor, vamos comentar sobre a parte 1. A gente deixou aqui um post e agora nós iremos comentar e explanar melhor para melhor entendimento, de uma forma facilitada, que é a nossa característica, falar com uma linguagem fácil para que todos possam entender. É diferente do que muitos acreditam, a maioria das pessoas, ser empreendedor não inicia em apenas ter um dinheiro para fazer um investimento ou uma ideia e trabalhar em cima dela. Vai além disso o início, não é, Paulo? Realmente, você ter o dinheiro ou ir atrás do recurso para fazer um investimento inicial é importante. Mas antes de tudo isso, tem algo muito mais importante que a gente vai compartilhar aqui hoje. Então, diferente do que muitos acreditam, tudo começa na mente. Exatamente. Tudo se inicia aqui dentro. Porque se a gente pegar e ver a mente empreendedora e a mente dos empresários, dos empreendedores de sucesso, nós vamos perceber que elas possuem as mesmas características, que são cheias de fé e esperança, positiva e otimista, criativa e flexível, resiliente, perseverante e sempre disposta e cheia de vontade de fazer acontecer, de fazer aquilo acontecer, indiferente, de qual seja a área, de qual seja o seu negócio. Então, essas são as características, essas são as características que devem ser a mente empreendedora, que você deve ter, Então, a gente já percebe, só de falar quais são a gente já percebe que se a pessoa tiver essa mente, só essa mente, essa mentalidade, ela já vai ter sucesso, Só que a gente possui também as dificuldades, e as dificuldades entram também nos grandes desafios de ser empreendedor. E dentro dessas dificuldades, tudo começa com as culturas enraizadas. São aquelas bagagens que nós trazemos consciente e inconscientemente desde lá da infância. Aquilo que a cultura dos seus pais, que receberam dos seus avós, tataravós, tal, trouxe e te passou. Muitas pessoas, muitas vezes ouviram: não, isso não é pra você, não, deixa disso, você tá louco, empreender, abrir o seu negócio. Eu costumo comentar bastante, da cultura do hino, pra você é só uma casinha, um carrinho, uma vidinha. E não, a gente que tem o poder de nos limitarmos, só nós temos. Então, essa cultura enraizada, a gente traz bagagens boas e ruins, algo que foi colocado lá, e a gente tem que fazer esse filtro e tirar da nossa bagagem o que não é legal, o que faz a gente não acreditar, para a gente continuar e mudar a nossa realidade e alcançar a realidade que a gente quer, outras dificuldades: pessimismo, desânimo, incertezas, e tudo isso, talvez a pessoa assim, ela tem uma tendência a ser assim, mas tudo pode ser treinado, não é, Paulo? Sim. Primeiro a gente precisa, acho que, identificar essas características que podemos considerar negativas e reconhecê-las, Reconhecer que eu tenho esse pensamento, que eu acredito que eu sou limitado. A partir do momento que eu reconhecer isso, eu vou começar a trabalhar para mudar essas características. E isso é possível fazer. Então, se a gente não conseguir mudar essas características, eu mesmo vou acabar me boicotando. Eu vou me limitar no dia a dia. Porque é um grande desafio eu saber tomar atitude ou eu estar bem, principalmente nos momentos de dificuldade. Porque a vida do empreendedor é assim, vai ter momentos bons e momentos mais difíceis. E como que eu vou, qual vai ser as minhas atitudes
nos momentos difíceis. Saber lidar, né, com essas situações e treinar a mente. Vem um pensamento pessimista, de desânimo, de incerteza. Não, ops, vamos voltar. Qual que é o foco? Vai dar certo, eu vou fazer acontecer. Porque quando a gente acredita e a gente quer fazer acontecer, a gente consegue, né? Sim. Outras dificuldades, ansiedades. Em um mundo tão ansioso, né? Como controlar essas ansiedades, como ficar mais tranquilo quanto ao que a gente quer, quanto às dificuldades, né? Saber lidar, porque principalmente no início da vida empreendedora sempre tem, né? Dificuldades, sempre tem, por mais que você lembre daquele empresário de sucesso, pensa, ele também tem as dificuldades dele, mas de início tem que saber lidar, né? Não é que é um pouco a mais, tem que saber lidar, porque conforme vai passando a etapa, muda os padrões das dificuldades. E as ansiedades. Nós vemos que muitas ansiedades colocadas em empresários é aquela questão que está muito em alta hoje de ter um padrão, de ter uma receita de bolo, não é, Paulo? Sim. E não existe um padrão. Você tem que fazer a sua análise, igual o Paulo falou, identificar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos que têm que ser trabalhados e os pontos fortes, né, que tem que ser mais dado ênfase em você trabalhar e gerir melhor. Tem que ser mantido, né? Mantido. E também o seu perfil. Qual que é o seu perfil? Qual que é o perfil da empresa que você quer criar? Indiferente da área. Existem perfis e perfis. E existe público para todos os perfis. Não é, Paulo? Sim, realmente. Existe público, né? Eu preciso identificar qual público que eu quero atrair. Só que até antes disso, eu também acredito o seguinte, que a gente precisa entender o que faz sentido na nossa vida. Porque às vezes a gente corre só muito atrás do dinheiro, atrás da riqueza, e será que é isso que faz sentido? Então a gente precisa parar, pensar o que é importante para mim. Eu acho que a partir do momento que eu entendo o que faz sentido para minha vida, até melhora essas ansiedades, porque eu fico correndo atrás de coisas que não faz sentido. Então é muito importante raciocinar sobre isso. E também não seguir esses padrões. Qual que é o seu padrão? Qual que é o seu perfil? Não existe receita de bolo, porque antes de você ser um empreendedor, você é uma pessoa, né? E você já tem o seu perfil. Claro que características, perfil, a gente consegue otimizar o que é bom e treinar o que é ruim para transformá-lo em bom. Claro, né? Mas no mundo digital em que nós vivemos, a gente vê tantos cursos, tantas mentorias de tantas coisas e as pessoas querendo colocar, né, um padrão. Mas se você não acorda 5 horas da manhã, você não está fazendo certo, você não vai ter sucesso, você tem que fazer isso na sua empresa. E não é assim. Nós temos que ver qual que é o perfil, né? Qual que é a nossa realidade. Talvez você é mulher, aí você é mãe, aí você está começando o seu negócio, então você tem sua casa, você tem o seu negócio, você tem as postagens, você tem isso, e aí você vai dormir 1h da manhã. Claro que você não vai conseguir acordar 4h30, 5h da manhã, porque você não vai ter um sono bom e aí você não vai ser produtivo no outro dia. Ou você é homem, e aí você também é pai, você também tem seus afazeres e tudo. Então, qual é a sua rotina? Qual é o seu perfil? Indiferente do perfil, o que nós temos que ser disciplinados e organizados para atingirmos aquilo que a gente quer. Mas não tem um padrão. Deixando claro que existem muitas assessorias, mentorias boas, a gente tem que saber filtrar. Só que também tem muita coisa, muito padrão sendo criado e que não é assim, né? A gente vive no mundo real e a gente tem que ver qual que é o nosso perfil, né? E também dentro das dificuldades está a preguiça e a procrastinação. A preguiça a gente conversou até esses dias, né? Porque
Eu sou muito ativa e o Paulo também ficou muito ativo com o tempo e a gente conversando que às vezes tem coisas para fazer, não só na vida empresária, mas no dia a dia, né? E que se a gente for parar, a gente não tem vontade, a gente prefere ficar deitado, descansando, não que o descanso não seja bom, mas também, né, a gente pode otimizar tempo e deixar os tempos certos para descanso. Então, se a gente não passar por cima da preguiça e ir fazer, a gente não vai conseguir, né? E a procrastinação, depois eu faço. Por mais que você está iniciando ou já está executando uma área que você goste muito, não é tudo que você vai fazer que vai ser maravilhoso, que você vai gostar. Eu vou gostar 100%. É onde talvez entre a procrastinação. Por eu não ter muito interesse, depois eu faço. Mas esse depois, e se acontecem imprevistos ou acumula, como que você vai lidar com isso? Então a gente tem que passar por cima, às vezes do não gostar, ou da preguiça, e já resolver. E torna-se um hábito, não é, Paulo? Sim, na verdade a gente tem que treinar a mente, né? Eu sempre, é comum a gente sempre ter os mesmos tipos de atitude naquela situação. E aí eu preciso começar a mudar aquela atitude, até a mente entendendo que Sim. A partir de agora eu vou fazer diferente. Então isso é importante. Com certeza. Então, dentro disso, de você saber gerir o seu pensamento, a sua mente, treinar dentro das características de uma mente empreendedora de sucesso e também treinar dentro dessas dificuldades para conseguir trabalhar melhor todas essas dificuldades, você com certeza, estará treinando a sua mente, e a sua mente é o que fará toda a diferença para o seu negócio, tanto para o sucesso como para o fracasso, não é, Paulo? Sim. Então é isso aí, pessoal. Nós estamos nesse desafios de ser empreendedor. Continue acompanhando, curta esse vídeo, comente aqui quais são as suas dificuldades, o que você achou, e salva para não perder, compartilhe se você achou bacana e continue acompanhando que a gente vai continuar e agora vai ter a parte 2. É isso aí. Valeu, pessoal, e Deus abençoe vocês. Até mais!